deixámos Cnidos pela madrugada e navegámos até Kochini Bay, passando sem parar em Datsa. Gostas de cá estar? Eu gosto. Afinal, há umas coisas engraçadas no Pacifico. Não são pedras mesmo, não. Kochini Bay é um local muito bonito, com uma fantástica urbanização de férias e com uma praia fantástica. Fizemos mais umas 20 milhas para leste, procurando uma baía para fundear, mas a situação não foi nada fácil e acabaríamos por fundear em Turgot Koyu. Olá, dona. Tá cá hoje. Good morning. 6:30 da manhã. E já esta embarcação se faz ao mar. Logo a viagem até Marmaris. Bom dia. Vamos à ementa. E depois da ementa, vamos ver o ambiente. Ainda antes da hora do almoço, decidimos parar para um banho na Baía de Pomucal. E tivemos um fabuloso almoço com umas lulinhas grelhadas fantásticas na taberna turca Lorima. É um traveling de cinema.
se não vão ao banho. Agora a seguir à comida. Então, comandante, como é que é? Aqui em cima posso ir. Não há problema. 50 metros. 50 metros. Tens 50 metros de profundidade. Está uma ventósga que a gente só espera que o cabo e a corrente não parta. Mas para além da ventósga está muito bonito. Navegámos durante 2 horas, entrando na fabulosa Baía de Marmaris ainda antes do almoço. Está no escuro. Marmaris é uma cidade portuária e estância turística na costa da Riviera Turca e tem uma população de 100 mil pessoas. Embora seja conhecida pelo seu mel, a sua principal fonte de rendimento é o turismo. Fundada no século VI a.C., o local era conhecido como Fiscus. Pertencia a Rhodes e tinha um magnífico porto. Após o jantar, fomos então dar uma voltinha a ver as vistas e também a animação. Marmaris tem um atrativo especial, que é a possibilidade, numa viagem de 1 hora, irmos à ilha grega de Rhodes, o que fizemos logo no dia a seguir à nossa chegada a Marmaris. Chegados a Rhodes, a primeira estátua foi a de Diágoras de Rhodes, que foi um pugilista que teve vitórias em todos os grandes jogos helénicos. Era conhecido como um lutador justo pelo seu estilo direto de lutar, sem nunca fugir do oponente, nunca parar, mas sempre respeitando as regras das competições. Isso fez dele um lutador admirado por muitas pessoas na Grécia. E os seus 2 filhos, Damagetos e Acocilaus, também se tornaram campeões. Chegados a Rhodes, teríamos que procurar pelo Colosso. Ora, a estátua de Hélios, o deus grego do Sol, é mais conhecida pelo nome de Colosso de Rhodes. Tinha 32 metros de altura,
foi construída para comemorar a vitória dos gregos da ilha de Rhodes contra o rei macedónio Demétrio I, que tentou invadir Rhodes em 305 depois de Cristo. Não tendo encontrado o Colosso, dirigimos então para as fortificações da cidade de Rhodes, que tem a forma de um crescente defensivo ao redor da cidade medieval e que foram construídos pelos Cavaleiros Hospitaleiros de São João, conhecidos por Cavaleiros de Malta, reforçando as muralhas bizantinas existentes a partir de 1309, ano em que estes tomaram posse da ilha depois de uma luta de 3 anos. O maior centro urbano da ilha designa-se por Rhodes, ou seja, o mesmo nome da ilha. É a sua cidade e fica na ponta mais a nordeste. Rhodes foi uma potência marítima de grande importância e, devido à sua influência na história do Mediterrâneo, bem como à preservação das estruturas góticas e otomanas, a cidade foi designada em 1988 como Património da Unesco. Na antiguidade, Rhodes foi uma cidade que prosperou, tendo o seu padrão de cunhagem de moeda sido amplamente aceite. Foi também amplamente aceite a sua lei marítima, a mais antiga conhecida, e que foi amplamente citada no Mediterrâneo, sendo mais tarde adotada por Augusto para o Império Romano. Por volta do ano 294-282 a.C., os cidadãos de Rhodes comemoraram a sua resistência bem-sucedida a um cerco determinado por Demétrio I no ano 305 a.C., erguendo assim o famoso Colosso de Rhodes, que era uma estátua de bronze que se elevava a cerca de 30 metros de altura e que foi dedicada ao deus do sol Hélio. Por volta do ano 226 a.C. também, a estátua tombou durante um forte terremoto que destruiu grande parte da ilha e esta nunca mais foi reerguida. A cidade foi uma província romana sob a égide do imperador Diocleciano, que reinou entre 284 a 305 d.C. Do século XVI ao século XX, Rhodes foi controlada pelos turcos otomanos. A cidade foi parcialmente destruída em 1856 numa devastadora explosão de um carregador de pólvora, tendo levado à morte de centenas dos seus cidadãos. Mais tarde, Rhodes ficou sob o domínio italiano em 1912 e era o centro administrativo do Dodecaneso. Almoçámos numa esplanada fantástica à sombrinha, dado que o dia foi um dia de facto muito calor, e da parte da tarde lá continuamos a nossa visita à cidade de Rhodes. Terminando uma pequena resenha histórica, é importante lembrar que os alemães ocuparam a ilha de 1943 a 45, período durante a qual várias estruturas históricas foram danificadas pelos bombardeamentos. Rhodes e as outras ilhas do Dodecaneso foram posteriormente devolvidas à soberania grega. E às 5 da tarde, lá voltamos a embarcar na direção de Marmaris. Sim, aquilo é manual, aquilo é feito. Jantámos, demos uma voltinha mais pela marina, fomos comer um geladinho e, naturalmente, que voltámos cedinho para a caminha, porque no outro dia o táxi dos nossos amigos viria às 4h30 da manhã
para os levar para o aeroporto. No dia seguinte era feriado em Marmaris, então foi a oportunidade ideal para darmos um passeizinho pelo Porto, ver as estátuas, ver as lojas que vendem tapetes, enfim, uma manhã dedicada também às estátuas. Às estátuas e ao bazar. Sabes que o Zezinho não gasta dinheiro. O Zezinho é muito poupadinho. É um rapazinho muito poupadinho. Entretanto, a fome já apertava e fomos comer um kebab numa esplanada, já de posse do nosso novo Transit Log, agora já só com 2 tripulantes. Olha, podes fazer o filme, o som. Segundo o historiador Heródoto, havia um castelo no local desde 3000 anos antes de Cristo e mais tarde Marmaris foi invadida por Alexandre o Grande. Porto de Marmaris, visto do castelo, continuação. Temos agora um vídeo de Marmaris. Opa! Do aspecto geral visto. Marmaris foi conquistada no século XV pelo sultão Mehmed o Conquistador. Mas mais tarde, os Cavaleiros da Ordem de São João, baseados em Rhodes, lutaram contra o Império Otomano por muitos anos e conseguiram resistir às investidas de Mohamed II. Quando Solimão Magnífico partiu para conquistar Rhodes, Marmaris serviu de base para a marinha otomana. Durante todo o domínio otomano, Marmaris manteve a sua população grega maioritária até ao final da Primeira Guerra Mundial. Pois, isso agora não dava muito jeito. Entretanto, a fuga na nossa bomba de água salgada agravou-se e lá desmontei toda a bomba para concluir que tinha um vedante roto. Era então hora de procurar um mecânico turco que não falava uma palavra de inglês e tentar explicar-lhe o problema. Assistimos ainda a um simulacro de luta contra incêndios que nos pareceu muito profissional. À noite, já com a bomba reparada, zarpámos da marina e foi fundeados na Baía de Marmaris que jantámos. E aqui vai petisco com uma Strong Beer. Não se brinca neste bote. Mas com este gesto ela está a querer dizer que a comida está um bocadinho para o quente. Mas pronto, olha, foi o que se arranjou.
E agora uma cervejinha e zuca. Imaginem como a religião pode destruir uma imagem tão bonita. Na manhã do dia seguinte, antes de partirmos, fomos verificar todos os sistemas e eis que o rolamento de uma poli do motor estava partido. Tinha perdido as esferas e lá fui eu outra vez para a terra buscar o mecânico. Aqui estamos na Baía de Marmaris. Vocês até ao fim de Marmaris e depois amanhã de manhã então íamos. O que é que te parece? Escuta. Estou a demorar um pouco, estou a filmar. Enquanto esperávamos notícias, lá fomos planeando os passos seguintes para o VHF, um no Merit e o outro em terra, através de um VHF portátil. Para a gente ficar com uma noção de que Marmaris, ai Marmaris. E eis que veio a notícia. Só no dia seguinte teríamos um novo rolamento. Aí decidimos voltar a passear por Marmaris, deixando o Mérito fundeado, acabando por fazer um longo passeio de quase 10 km e terminando num jantarinho de sushi. Mas sushi em Marmaris é suicídio alimentar. Na manhã do dia seguinte, já com as pólias reparadas, a bomba de água reparada, já com tudo a funcionar bem, lá nos dirigimos na direção de Equinsik. Este rapaz é muito bonito. Aqui estamos nós, em missão de vigilância dos submarinos do Erdogan. Apanhámos um aqui a tentar fugir de nós, com medo do nosso navio. E o gajito vai se refugiar ali para cima, numa base onde é expressamente proibido entrar, como é óbvio. A nossa especialidade é mesmo a de controlar os navios militares. Na Sicília foi a NATO. Na Grécia foi a NATO. Agora aqui na Turquia não sabemos bem se é o submarino da NATO ou se é o submarino do Erdogan. O nosso próximo destino seria Ekinsik, que nos daria acesso à região da cidade de Dalian, cidade muito próxima da antiga cidade de Kaunos que pretendíamos visitar. Chegados a Ekinsik, fundeámos e logo contactámos Aladdin, um guia turístico local
que numa viagem de 6 horas nos iria mostrar a cidade de Dalian, o fantástico percurso pelo rio e ainda a antiga cidade de Kaunos, excepcionalmente famosa pelas suas tumbas lícias gravadas na pedra. A cidade de Kaunos está localizada próximo da cidade de Dalian, nas margens diretas do córrego Dalian, conhecido por Calvis, que conecta o lago Coiaseques ao Mediterrâneo. Kaunos foi a capital da região do Kaunos, entre a Cária e a Lícia, no início do século IV a.C. E lá fomos, serpenteando o rio, à procura da cidade de Kaunos. Kaunos foi uma importante cidade portuária marítima com 2 portos. O Porto do Sul foi usado desde a fundação da cidade até aproximadamente o final da era helenística. A antiga cidade de Kaunos está localizada a poucos quilómetros a oeste da moderna Dalian. Outrora um importante porto marítimo, no século IV a.C., conhecido por exportar sal, figos secos, escravos e suprimentos para a construção e reparação de barcos de madeira, o local está agora a cerca de 8 km para o interior devido ao assoreamento do delta do Dalian. Visitámos então uma estrutura chamada de plataforma de medição, de 13,75 m de diâmetro, localizada no cume do terraço superior. Esta estrutura divide o círculo em 16 setores de 22,5 graus, estando de acordo com a medição dos ventos mencionadas pelo famoso arquiteto Augustus Vitruvius no seu livro. Provavelmente terá sido o antepassado da Rosa dos Ventos. Dentro de 3 oliveiras, dentro do anfiteatro, já um bocadinho para desmoronado e tal, não sei quantos, mas nota-se que é antigo. Continuamos a nossa viagem, serpenteando pelo rio, e acabamos numa loja a comprar uns caranguejos que mais tarde se provaram não serem de facto grande coisa. Mas eram mauzinhos, queríamos apanhar um dedinho. Mãozinho, ah? A gente quer te apanhar a mãozinha. Acho que vou comprar esta. Pretendíamos, em particular, ver as tumbas do povo lício gravadas nas escarpas das montanhas onde depositavam os corpos dos seus entes falecidos. E aí estão elas, aguardadas. Entretanto, chegamos à cidade de Dalian, localizada numa zona agrícola fértil e produtiva, com pomares de citrinos e romãs em particular. A área popular entre os amantes de natureza e aqueles que procuram uma escapadela de férias tranquilas. E lá fizemos uma paragem estratégica para um Aperol Spritz. Parece que ser 19 à hora de ponta. É setembro. Em finais de setembro. Imaginem vir aqui em julho ou em agosto, ver ali aquelas gravuras e monumentos funerários na pedra. Ficavam pedrados se viessem em julho ou em agosto.
da cidade de Dália, ainda subimos um pouco mais o rio, na direção do lago Coissegis, onde há uns fantásticos banhos de lama. E já foi à noite que voltámos ao Mérite. Erquijique. Hã? Qual é a tua ideia, Joguinho? Hã? É ver se consegues cair. E assim dissemos goodbye a Erquijique e cá vamos nós na direção de Gossec. Deixamos aqui os companheiros com um bocadinho mais de espaço, entretidos, já está. E foi ao fundear na baía mais ao sul de Gossec que haveríamos de ter o nosso maior acidente desta season náutica. O nosso Gypsy, que já vinha dando sinais de fadiga, não segurou o ferro e lá foi não só o nosso ferro em aço inox, assim como os 100 metros de corrente de aço inox para o fundo, numa zona em que os fundos tinham entre 40 e 60 metros, dificultando muito a sua recuperação. E não havia outra solução que não ir para a Marina de Gossec. Obviamente que não estávamos não só muito cansados, mas também bastante tristes, mas apesar disso saímos, fomos comer um gelado e ver a animação. Senin yollarına sensizlik bir ölüm sanki. Na manhã do dia seguinte foi a altura de estudar o que é que se passava de facto com o nosso Gypsy, ir aos manuais procurar a referência certa e saltar para as lojas no sentido de tentar encontrar uma peça substituta. E ao fim de 3 horas tínhamos a peça connosco. Além da carteira aliviada numa pipa de massa. Faltava-nos procurar um mergulhador para tentarmos recuperar o nosso ferro e a corrente. Mas como isso não se faz à noite, decidimos ir jantar um peixinho. E que tal um robalinho turco? Hã? Provavelmente um robalinho de viveiro, mas com bom aspecto e bom sabor. Está bom. E com um vinhozinho bom, está tudo bom. E os seus contratos. É um espetáculo, a Turquia! O Vitor Sousa aqui fazia espetáculo. E voltámos à Marina. No dia seguinte seria dia de máquina de calcular. Quanto é que custa uma corrente galvanizada, uma galvanizada calibrada, uma galvanizada em aço inox, porque havia a hipótese muito quase segura de não se conseguir recuperar o ferro.
diz o ditado que não há duas sem três. E ao regressar ao Mérite, sentimos um fortíssimo cheiro a queimado. Pois, mas não era uma torradinha queimada, não. Era mesmo o motor da bomba da passarela que praticamente pegou fogo. E lá fomos à procura do Marif Kaya, que somente no dia seguinte nos conseguiu um motor novo e, curiosamente, produzido no Brasil. Tínhamos gasto tanto dinheiro que tivemos que comer uma saladinha e uns ovinhos estrelados. Apesar das carteiras já estarem vazias, à noite fomos ao restaurante Fino. Gossec ao pôr do sol. E vamos retemperar as forças dos trabalhos tidos ao longo do dia Com uma garupinha grelhada. com uma garopa grelhada. E estas são as nossas entradas. São servidos. Já vem a tua salada. Podes baixar. Gossec tem um excelente número de restaurantes de muito boa qualidade. Foi um jantar muito agradável, num local muito simpático, muito calmo. Foi de facto retemperante, mas no dia seguinte a confusão continuaria. A tentativa de recuperação do ferro no dia anterior não tinha surtido qualquer efeito e, nesse sentido, partimos com um outro mergulhador, um outro barco, na tentativa de recuperar o ferro. Também esta tentativa não surtiu qualquer efeito e partimos então para a encomenda de um ferro e de 100 metros de corrente. E como estávamos em maré de azar, dediquei-me às manutenções e lá fui descobrir também mais um problema na Build Pump. Felizmente tinha peças em stock e rapidamente ficou resolvido. Dada a já nossa longa permanência na Marina de Gottschalk, convidaram-nos para uma festa noturna. Mas de facto, o nosso astral não estava mesmo para festas. No dia seguinte chegou finalmente o nosso novo ferro, a nossa amarra. Colocámos tudo a bordo, foi uma tarefa muito complicada só para dois velhotes e preparámos-nos para nos pirarmos desta marina que não fica na nossa memória pelas razões que seguramente compreenderam.